Oi, amigos, tudo bem? Fazia tempo que eu não aparecia aqui com a pele limpa, assim, né? Sem base, judiada. Mas eu vim hoje pra gente fazer uma maquiagem simples, fácil e bonita, muito válida pra atendimento, muito válida pra automaquiagem, porque ela não é cheia de frufrus. Eu não vou tonificar minha pele porque ela não precisa de uma extrema durabilidade. E o tempo que eu vou ficar usando a maquiagem, eu sei que eu não vou produzir oleosidade, porque minha pele tá mais seca. Mas se for o teu caso de precisar que ela dure bastante, sempre usa um tônico, tá? Principalmente na área central do rosto. A minha pele já tá limpa, então eu vou passar direto pra hidratação. Eu vou usar o hidratante da Make More, o bálsamo hidratante. Eu vou colocar bem pouquinho, gente. E vou botar umas gotinhas do óleo da Naty Capello, só pra potencializar, porque eu tô com a pele um pouquinho seca. E como é em mim, eu vou misturar com as mãos. Passa aqui abaixo da olheira. Eu vou deixar absorver um pouquinho o produto, enquanto isso eu vou misturando a minha base. Eu vou usar a Infallible Total Cover da L'Oréal, na cor 303, com a rosa 02 da Vult, a versão mate. Vou colocar aqui o que ficou no pincel da minha mistura. Eu vou espalhar a base com um kabuki da Macrylan, ele é de topo arredondado. Esse é do kit, acho que é Universe, o nome do kit. E eu vou passar dando batidinhas por todo o meu rosto. Desce um pouquinho pro pescoço. Antes que a base seque, porque a da Vult é mate, eu venho com a esponjinha pra dar acabamento. Bases mates, normalmente elas precisam ser trabalhadas assim por etapas, porque se elas secam, amiga, não tem Cristo pra esfumar isso ali depois. Mesma coisa. Esponjinha. Eu vou iluminar com o Snow da Maquier e eu vou usar o pincel M105 da Macrylan, que é de corretivo. E vou passar mais ou menos até, começando do cantinho lacrimal, descendo até o nariz e vou trazendo pra fora. Quase como se fosse o formato de um triângulo. Eu não diluí o corretivo, tá? Eu tô usando ele puro. Porque eu vi alguns maquiadores dizendo que não diluíam, porque conforme eles iam trabalhando com o pincel, o corretivo ia aquecendo e ia ficando mais molenguinho, então não necessitava de diluidor. Eu fiz o teste, comigo funcionou, então venho esfumando com a esponjinha. Então eu quis evitar o uso de diluidor para não ir alterando a textura do produto. Esfumei com a esponjinha, o restante eu vou passar um pouquinho no meu nariz. É onde sai mais por causa da minha rinite, porque eu sou o quê? Alérgica. Mesma coisa. Sempre potencializa a cobertura do teu nariz com o teu corretivo, porque como ele é um produto mais grudento que a base, ele vai ser mais custoso para sair. O nariz é péssimo. Sempre sai primeiro no nariz, é impressionante. Eu não vou fazer iluminação nos pontos restantes do meu rosto, porque sou muito branca. Se eu ficar iluminando demais, eu viro um papel, tá? Não tô afim. Antes de selar o rosto, eu vou passar o iluminador, porque eu quero que ele fique bem estouradinho. E pra isso eu vou usar o Pearly da Bruna Tavares, que é o rosado, com um pincel de esfumar sintético. Então, como minha pele tá molhada, o iluminador vai potencializar muito mais. E eu vou só encostando aqui, ó. Eu tô depositando. Tanto é que tu pode ver que ele tá bem marcado aqui, ó. Sempre com batidinhas, tá? Em nenhum momento eu estou arrastando. Eu vou pegar o pincel mais na ponta, pra mão ficar mais leve, movimento mais fluido. E vou começar a dar batidinhas mais arrastadinhas pra eu esfumar as bordas, porque senão ele fica aquela coisa marcada. Feito isso, agora sim, eu vou selar o meu rosto. Eu vou usar o pó translúcido da Playboy, o meu é na cor 1. E eu vou selar com a esponjinha na região das olheiras. Então primeiro eu vou tirar o excesso de corretivo que ficou. Vou grudar aqui. Ó, pressiona, pressiona. Que é pra ele selar bastante, até porque... Ah, e aqui na lateral do nariz também. Então eu vou pressionar aqui no nariz, por todo o meu nariz. E eu vou deixar aqui porque, apesar de parecer pó em excesso, a minha pele já sugou quase tudo. Ó. O que sobrou na esponja eu coloco aqui no queixo, bigode. Depois vocês me perguntam, por que tu tem rinite? Como contorno, eu vou usar essa paletinha aqui da NYX. E eu vou colocar esse tom mais friozinho aqui, que eu não sei qual é a numeração dele. E eu vou usar o pincel 03 do kit Universe da Macrylan,
que na verdade é um formato bem fácil de encontrar, o pincel de blush chanfrado. E aqui na lateral do meu rosto, ó, pigmentando primeiro na raiz do cabelo, eu vou trazendo pra fora, sempre na altura da orelha, e vou esfumando. Pode ver que eu já tô misturando com o iluminador, que é pra ele se esfumar com mais facilidade, e o meu pincel também tá muito levinho. Subo um pouquinho pras têmporas. Com o pincel de esfumar, esse daqui é da Macrylan, é o A11, o mesmo tom, e vou contornar o meu nariz. Então, com a mão bem levinha, eu só vou escurecendo as laterais. Não vou fazer nada muito grosseiro também, porque eu não quero ficar assim. Eu só vou pegar um pincel de pó grandão, pode ser qualquer um. Ah, começou as coceiras. Esse aqui é um A05 da Macrylan e vou varrer aquele excesso de pó que a gente colocou no rosto. Como blush eu vou utilizar o B01 da Ruby Rose, ele é um coralzinho, com o pincel A29 da Macrylan. Vou passar uma bruma fixadora em todo o meu rosto, esse daqui é da Mahave. Esse jato é um pouco violento e eu vou deixar ela secar por conta, molhei minha roupa. É ignorante. O que é a bruma? Porque tem bastante gente que também me pergunta. O que é essa, principalmente cliente. Muitas clientes me perguntam o que é essa aguinha que eu uso nos atendimentos. Então a bruma, ela é uma aguinha que ela fixa a maquiagem, ela hidrata a tua pele e ela também tem a função de tirar esse aspecto rebocão assim de pó, sabe? Muito máscara. E, consequentemente, ela deixa a pele mais bonita. Ela faz a maquiagem pertencer mais. A bruma tá praticamente seca, então eu vou passar só mais um pouquinho de iluminador. Aqui, assim, ó, que eu gosto de fazer o estourinho. E eu vou passar o restinho do pincel só aqui no arco do cupido. Com o meu minguinho, eu vou fazer uma bolinha bem na ponta do meu nariz. Aqui. Eu vou fazer as minhas sobrancelhas rapidinho e já volto. Taturanas já feitas e eu passei o Snow aqui. Nossa, eu tô muito estranha. Eu passei o Snow nas pálpebras, eu espero muito bem que tu saiba por que eu fiz isso. Porque a sombra para pigmentar precisa de uma textura grudentinha, porque senão ela não pigmenta, tá bom? E ela não fixa, além de pigmentar. Para fazer os olhos, eu vou usar a paleta Sunflower, da Bruna Tavares, que já tem um vídeo de primeiras impressões dela aqui. E eu vou colocar no card ali. Gente, eu aprendo que lado é, mas enfim. Em algum dos lados, vou fazer assim, porque não tem perigo de eu errar o lado. Porque eu viciei, agora que eu aprendi, eu viciei e quero colocar card em todos os meus vídeos. Eu vou adiantar um olho, para não ficar cansativo demais. E aí eu volto pra gente fazer o outro olho e acabar esse vídeo, porque senão tu vai enjoar da minha cara e eu também vou enjoar de mim. Não tamo afim, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Será que tem alguma diferença nesse olho, Jesus? A primeira sombra que eu vou usar vai ser a Vida, que é esse tom mais vinho. E eu vou usar o pincel E25 da Ruby Rose. E eu vou aplicar ela em toda a minha pálpebra móvel até o meu côncavo. E eu vou deixar um espacinho aqui pra fora, porque a gente vai fazer esse pontinho de luz. Então eu subo mais ou menos até o meu côncavo. Cuida aqui fora também pra fazer o acabamento, tá? Uma das coisas que aumenta o olho é tu trazer a sombra um pouquinho pra fora. Eu tô levando até onde o meu pincel afunda. Agora eu vou tirar o excesso do pincel numa toalha e vou começar a dar batidinhas de cima pra baixo, que é pra começar a suavizar esta sombra. Agora eu vou pegar um pincel de esfumar, ele é relativamente pequeno. Esse aqui também é da coleção Universe e esse é o 06, tá? Da Macrylan. Vou pegar a mesma sombra, aqui a Vida, e vou dar uma leve esfumadinha nas bordinhas, subindo um pouquinho. Com o mesmo pincel eu vou pegar a sombra Girassol e vou fazer a bordinha desta sombra aqui, ó. Então eu vou colocar ela bem de encontro em toda a bordinha. Tiro o excesso do pincel e começo com movimentos de bolinha a dissipar tudo isso. Esse pincel aqui bem pequenininho é da Coastal Scents. Eu vou pegar a Sorte e vou colocar aqui no arco da minha sobrancelha para fazer um pontinho de luz também. Volto com o pincel
Agora, voltando com o E25 da Ruby Rose, eu vou pegar este marrom, que é o Natureza, e vou passar mais ou menos em cima dessa vida, que é para ele escurecer um pouquinho mais. Caso tu não queira deixar muito escuro, era só parar onde a gente estava antes de começar a utilizar o marrom. Eu vou pegar o pincel B113 da Macryluck. Gente, eu tô amando esse pincel, ele é muito bom. E eu vou pegar a sombra Vida, de novo, que é a vinho, e vou aplicar rente aos meus cílios aqui, ó. Só que eu vou deixar ela mais grossinha, que é pra fazer esse esfumado grossinho também, que é uma outra dica que aumenta os olhos bastante. E com o B907 da Macryluck, que é um pincel bem pequenininho, eu pego a sombra Coral e esfumo bem na bordinha desse vinho. Com essa pérola número 10 da RZ, que é um glitterzinho, uma mistura de prata com dourado, como tá grudentinho ainda, por causa do corretivo, eu vou só grudando aqui, ó. Vou trazer um pouquinho aqui pra dentro pra esfumar, ó. Eu vou vir com o Snow e colocar aqui na linha d'água também pra dar uma aberturinha no meu olho. Agora eu vou passar rímel, colar os cílios e aí eu volto pra passar batom. Tá beleza? Prontíssimos os olhos, falta só os beiços. E de batom eu vou usar o Helena, da Bruno Tavares, da coleção Sunflower. Feito, povo, esse é o resultado. Ficou assim. Eu gosto muito desse tipo de make, eu acho que é uma maquiagem muito versátil, então tu pode utilizar com qualquer tipo de roupa, com qualquer tom de roupa, que ela vai funcionar super bem. Espero muito que vocês tenham gostado, tenha sido um vídeo legal e acho que é isso. Muito obrigada por assistir até aqui e se Deus quiser até o próximo. Beijo!